Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei, por mais que você pense isso, o metagame não é igual a da sua mãe, que quanto mais melhor. E bem meus amigos, eu venho falar aqui justamente sobre, para tentar responder uma pergunta que é muito frequente. Que muitos jogadores do competitivo, do meta, choram e choram, quando na verdade só parece ter pontos positivos, que a pergunta basicamente é: por que que todo mundo diz que ter muitos decks no meta é problemático e ruim pro próprio competitivo do Yu-Gi-Oh! Sendo que só parece ter pontos positivos, já que uma coisa que a gente mais gosta dentro do jogo é ver justamente coisas variadas, coisas diversas, e tá cansado de ficar vendo sempre os mesmos decks dentro do competitivo. Logo, quanto mais decks no meta tiver, melhor, certo? Hoje eu quero estar aqui para tentar responder de maneira clara e direta de o porquê que eu acho que isso definitivamente é uma das piores coisas que pode acontecer em qualquer formato de Yu-Gi-Oh! E não só de Yu-Gi-Oh! Mas de qualquer jogo competitivo. O assunto de hoje é esse, então vamos lá. E muito bem meus amigos, então como vocês já puderam ver, eu falei em vários vídeos, eu já falei vez ou outra de o porquê que... Eu já tentei explicar o por cima de o porquê que eu acho que o formato com muitos decks é problemático, e muita gente sempre comenta que isso é extremamente errado e que dizer que as dificuldades que eu cito quando eu falo disso não são suficientes. Hoje eu quero fazer um vídeo especificamente falando sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que o Yu-Gi-Oh! É um jogo competitivo, por mais que ele seja um jogo de anime, que venha pessoas que jogam pra se divertir, o que na verdade, diga-se de passagem, é um conceito completamente imbecil achar que chamar de pra diversão, for fun, é necessariamente coisas fora do meta. Por que que eu não posso me divertir competindo no Yu-Gi-Oh? É claro que aí você vê diversas camadas de complexidade do jogo quando você está jogando no competitivo. Para você buildar um deck, você não tem que sentir o coração das cartas e colocar um monte de carta que juntas não funcionam e foda-se. Mano, eu acho que essa quantidade de cartas aqui vai funcionar, hein? Tô sentindo aqui, sonhei com bagulho, vou jogar no jogo do bicho e vou colocar essas 3 cartas no meu main deck. No competitivo não é assim que funciona, você tem que pensar em porra de proporção, matemática, metacall, blá 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 blá. Então você tem muito mais dor de cabeça, mas às vezes, para vários jogadores, essa é a parte divertida. É justamente você tentar entender como tá o jogo, se antecipar as tendências e tentar quebrar o jogo naquele momento, escolhendo a melhor opção para aquele ponto, mesmo que não seja o deck mais forte. É uma das camadas de complexidade, e por que não ter diversão nisso? É um pensamento completamente errado, achar que for fun, jogo pra diversão, é justamente somente os decks que não estão no meta. Eu puxei esse assunto, eu até esqueci do que eu comecei a falar. Mas enfim, o Yu-Gi-Oh! É um jogo competitivo. Por ser um jogo competitivo, ele precisa ter algumas coisas. Então, para ser um jogo competitivo, quando você quer competir, você quer treinar e tentar trazer para você o máximo possível de variáveis das variáveis importantes para você conseguir conquistar bons resultados, tem que trazer muito mais pro teu controle. Então, quanto mais as ações pro teu bom resultado no torneio tiver no teu controle, quanto mais controle você tiver sobre as ações, sobre as variáveis que vão causar o bom resultado no teu torneio ou não, melhor. Ou seja, quando você treina, você vai treinar para tentar encontrar a melhor situação para aquele metagame, para como o jogo tá naquele momento. Então você vai treinar para um cenário específico, imaginando que no torneio você vai enfrentar aquele cenário que você treinou, por consequência você tá preparado para jogar contra o que você vai jogar. Basicamente assim que funciona. É claro, você pode ter feito o metacall completamente torto e errado. Beleza, nesse caso você vai pegar um monte de coisa que você não imaginou, mas porque você fez o metacall errado, o que tá tudo bem. Isso acontece, você não precisa acertar 100% das vezes. Mas a parada é que isso tem que estar muito mais no teu controle do que menos, entende? Quanto mais no teu controle esse tipo de decisão tiver, melhor. Agora,
por que ter vários decks no meta é ruim e atrapalha exatamente esse ponto de vista que eu acabei de falar. Bom, quanto mais decks no torneio tiver, quanto mais diversa tiver a situação, é melhor pra mim que tô assistindo e não jogo ver. Beleza, desse ponto de vista é legal. Assim como é legal quando você tá vendo a porra da Champions League e tem lá um time que você simplesmente não suporta mais ver ganhar Champions, tipo Real Madrid. Daí você vê jogando, mano, contra o Spartak Moscou, sei lá, qualquer porra assim. Panathinaikos da Grécia. Você vê os dois jogando, daí de repente o jogo tá emocionante, o Panathinaikos foi lá meter um gol no Real Madrid, você fica torcendo e beleza, Panathinaikos tirou o Real Madrid. Show, divertido, legal, diverso. Daí o deck passa de fase, vai poder jogar a porra da final e é espancado porque aí volta a naturalidade das coisas. O jogo não flui, foi um jogo horrível de futebol de se assistir depois daquilo, porque o azarão ganhou. Mas eu sei que é divertido. Quando isso acontece, é divertido a gente ver diversidade nesse sentido. Então, pros jogadores de Yu-Gi-Oh! Mais comuns, digamos assim, que não jogam o competitivo, pra eles, quanto mais deck tiver no competitivo, melhor, porque eles conseguem ver uma maior variedade de decks jogando. Ou seja, mais jogos diferentes, com os decks variados, com jogadas variadas pra você assistir. E isso eu até consigo aceitar. O que não dá pra aceitar é quando você ouve um argumento contrário a esse, de pessoas que jogam o competitivo, e aí você tenta apontar o dedo e falar que isso não faz nenhum sentido. Vamos agora entender o porquê, exatamente, eu vou tentar usar as palavras aqui de o porquê que isso é ruim. Bom, quando você se prepara, quando você vai fazer um metacall, ou seja, quando você se prepara para um torneio, você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que imaginar quais decks que vão ser os mais populares do torneio. Não necessariamente os melhores para aquele torneio, mas quais são os mais populares e não só isso. Quais serão os mais populares nas mãos dos melhores jogadores. Então você tem que pensar no que aconteceu e pensar no que as pessoas vão pensar baseado no que aconteceu. Ou seja, uma dor de cabeça do caralho, é complexo pra cacete. Mas quando o teu espaço amostral é pequeno, você tem muito maior poder de decisão, de poder trazer pra você as variáveis que vão fazer você ir bem ou não naquele torneio. Ou seja, se você meio que sabe quais são os decks que você vai enfrentar, você consegue se preparar melhor pra jogar contra eles. E por que isso é importante? É importante porque no Yu-Gi-Oh! O espaço que você tem no teu deck é limitado. Então os decks, eles têm uma mecânica X, essa mecânica X, às vezes ela é boa por mecânica contra uma mecânica Y, mas contra a mecânica Z, ela é ruim. Então o que você vai fazer? Como o teu deck X é bom contra a mecânica Y, você vai focar o teu main deck para poder pegar o deck Z, que são os 3 decks mais populares do formato, vamos dizer assim. Daí, o teu side deck, você põe mais coisas contra o deck Z, ou você põe coisas extras para pegar o deck Y, e também coisas extras para poder enfrentar o teu próprio deck X. Então, no espaço amostral de somente 3 decks, tem muita coisa complexa que você precisa colocar no teu deck, porque só tem 40 cartas, meu irmão. Pra ser consistente, você só vai ter 40 cartas ali. E geralmente, né, às vezes pode passar, mas enfim, ele só tem 15 no side. Então, às vezes tem que tirar, tipo, 9 cartas do teu main deck, porque o deck que você se preparou, as cartas que você colocou no teu main deck pra pegar o deck que você se preparou, não são boas contra o outro deck. Mas tudo bem, você tem um side. Daí você pega o side, coloca as cartas no main e você vai jogar contra aquele deck. Agora você tem uma matchup melhor, por exemplo. E isso é tranquilo, é isso que deve ser o Yu-Gi-Oh! O problema é que quanto mais decks existem, fica complicado, porque aí o espaço amostral é maior. Então agora eu não tenho que me preocupar só com o deck X, com o deck Z e com o deck Y. Eu tenho que me preocupar com muito mais decks. Então se é um metagame que tem tipo 10 decks no formato, pânico. Qual vai ser a caralha do teu metacall? Você vai focar o teu main deck em quem? Você vai colocar as cartas decks pra poder pegar mais decks? Como? Uma das grandes coisas do Yu-Gi-Oh! Também, que é uma qualidade muito boa, é que tem muitos decks e tem muitas mecânicas diferentes. Por mais que a gente tente comparar alguns decks, tipo assim, colocar em grupos meio que específicos, como por exemplo, você tem um grupo do deck de combos, tem um grupo do deck de controle, você tem um grupo do deck mid-range e meio que nada foge muito disso, mas no fim das contas, são decks completamente diferentes. Se você for pegar um deck de combo, como por exemplo, sei lá, mano, o Orkush, e você vai pegar um deck de combo como o próprio Dragon Link, a forma com que você lida com cada um deles é extremamente diferente. Assim como a forma que você lida com o deck de controle X é diferente do deck de controle que você lida com, é diferente da forma que você lida com o deck de controle Y, deck mid-range, mesma coisa. Então você vai lidar do mesmo jeito com o Salamangreat do que com um Prankids? Claro que não, são cartas diferentes que você vai usar. E nesse sentido, é muito ruim, competitivamente falando, quando você tem vários decks com uma distância muito pequena de poder de um pro outro, porque aí o meta fica exatamente assim, aberto. Logo, você não consegue focar o teu main deck em exatamente ninguém, porque você foca em um ou dois e você tem
outros 8 decks muito reais de você estar enfrentando e que todos têm uma chance gigantesca de ganhar de você, porque a distância entre os decks não é tão longa, logo você pode perder pra qualquer um dos 10, ou 11, ou 15, sei lá, porque tem muito deck bom no Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, então você fica completamente descoberto. Isso é extremamente horrível, e isso foge do teu controle. Não é como se, mas aí o cara vai ter que fazer um metacall. Mano, com 10 decks, como que você faz um metacall? É impossível saber o que vai ser bom, porque são grupos de decks diferentes. Agora, se porventura tiver um metacall, um metagame onde tem 10 decks e todos os 10 decks tomam exatamente as mesmas techs, aí ok, mas percebe que por probabilidade é muito menos provável do que mais que isso aconteça, logo todas as techs que você vai usar contra todos esses decks vão ser muito diferentes. Não é como se você vai usar, tipo, 15 cartas no side. 7 é pra 5 desses decks e as outras 7 é pros outros, tá ligado? As outras 8, sei lá. Não é como se você conseguisse alinhar tão bem. Sempre vai faltar espaço, porque no teu main deck vai faltar espaço contra a matchup que você tá enfrentando, tá ligado? Isso é muito ruim, porque foge do teu controle. É como se você tivesse passado o semestre inteiro lá na faculdade estudando pra um determinado assunto X, e daí você estudou... Por que você estudou para aquele conteúdo? Porque o professor te passou aquele conteúdo. Daí você estudou para aquele conteúdo, para todos os conteúdos que o professor passou, que era tipo 4, e aí chega na hora da prova, o cara mete um conteúdo que não tinha nada a ver com o que ele passou, mas que, por exemplo, você já viu no teu ensino médio. Então, teoricamente, você deveria saber e você não sabe, porque tava completamente fora da porra da tua grade, e mesmo que você saiba, as questões que ele colocou é muito mais complexa do que o que você lembrava. Logo, você é pego desprevenido numa parada que você se preparou. Imagina o quão frustrante é isso acontecer, por exemplo, em um concurso público que você vai fazer. Você gastou uma nota para poder pagar a inscrição pro torneio, não é pro concurso. Você foi da tua cidade pra outra cidade, pra outro estado pra fazer a porra do concurso e chega lá, não cai porra nenhuma do que você estudou, tá ligado? Por pura loucura da banca que fez a prova. No Yu-Gi-Oh! É parecido. A galera parece que não percebe que Yu-Gi-Oh! É investimento, cara. Não é só, é um jogo competitivo. Então tudo bem, a galera se diverte fazendo o que ela faz, mas não significa que ela tem que tacar o foda-se, sabe? Os caras gastam dinheiro pra montar deck, pra viajar, pra jogar torneio competitivo. Então eles querem o máximo de previsibilidade possível. E caso alguém queira aproveitar dessa previsibilidade para poder ser um ponto fora da curva e conseguir se sobressair com um deck específico, ótimo, mas aquilo é um ponto específico. Quer um exemplo? O exemplo é lá na época do Sky Strike, com o Thunder, com o Denji FTK. Eu acho que o Denji FTK tinha acabado de ser irritado, mas enfim, o Sky Strike, o Thunder Dragon, devia ter algum outro deck que eu não me recordo, mas o metagame era muito bem estabelecido entre esses. E quem ganhou o ICS daquele mês lá foi o Prankids. Puta que pariu, mas beleza, o Prankids foi um deck que o cara enxergou naquele momento, que era uma boa chance, porque tinha uma boa matchup contra o Thunder Dragon, seria o deck mais popular naquele momento, e o cara se aproveitou daquilo. Depois daquele torneio, o que o Prankids fez? Porra nenhuma. Então, o meta tava estabilizado, tava estabelecido, você conseguia fazer um bom metacall pra jogar aquele torneio, mas veio um cara e quebrou o jogo naquele torneio usando uma parada que ninguém esperava. Beleza, essa imprevisibilidade é boa e é saudável, tanto que depois daquele torneio, como aquele deck ficou conhecido, ninguém mais conseguiu fazer porra nenhuma com aquele deck. Foi só no ponto específico. Isso pode acontecer de vez em quando. O que não pode é ter 10 decks no competitivo, todos eles muito próximos em termos de poder, jogando de maneiras extremamente diferentes um do outro. Logo, você não tem como counterar ninguém, e se você não counterar ninguém, você perde pra todo mundo, a menos que você ganhe todos os dados e faça FTK todo jogo. Aí beleza, mas percebe que isso tira completamente de você a parada de trazer a responsabilidade pra você. Você vai ficar dependendo de dado, você vai ficar dependendo de alinhar com matchup boa contra o teu deck, você vai ficar dependendo de um monte de variável que foge do teu controle, e quanto mais foge do teu controle, pior é. Isso é muito ruim, jogar caro coroa pra cima, tá ligado? Torcer pra enfrentar uma matchup boa, não faz sentido você gastar dinheiro pra jogar o Yu-Gi-Oh! Competitivo. E cara, acredite, se o Yu-Gi-Oh! Competitivo morrer, não vai ter Yu-Gi-Oh! Entende? Porque a Konami vai fazer o quê? Vai vender cartas caras pra galera que não quer nem pagar em dinheiro em carta pra jogar? Ah, meu irmão, foda-se, tá ligado? Não vai acontecer. Então o Yu-Gi-Oh! Competitivo tem que existir e ele tem que ser o mais saudável possível. E uma das formas dele ser saudável é ele ter um ciclo do Tier 1 pequeno. É claro que quando tem decks que são Tier 0, ou seja, a distância dele pros outros decks é uma distância abissal, isso também não é necessariamente não é necessariamente bom. É claro que não. É preferível que não aconteça. Até que, competitivamente falando, se a mirror match desse deck Tier 0 for boa, não tem tanto problema competitivamente falando. É melhor que não exista, mas se a Konami quiser que exista e as cartas que ela vai vender vai ser absurdamente caras, beleza, ela pode fazer. Se a mirror match for boa, o competitivo não vai estar ruim.
Agora, o ideal é que tenha um espaço amastral um pouco maior, tipo, entre 4 decks ali, e que a distância deles pros Tier 2 e afins não sejam tão grandes, mas sejam grandes o suficiente para limitar o meta àqueles 4 decks. Porque se a distância começa a diminuir muito, você acaba abrindo muito o metagame dependendo do que aconteça. E aí você acaba ficando com 6 decks, 7 decks, 8 decks competentes para jogar no competitivo. E isso nem de longe é bom, porque tira de você as decisões que você vai tomar para jogar o torneio, tira as variáveis que você pode controlar, e o que acontece, as coisas fogem do teu controle e começa a virar uma parada aleatória. Se for pra jogar um bagulho aleatório, mano, sei lá, eu vou transar sem camisinha, porque é muito melhor eu, sei lá, mano, meter aí e torcer pra não engravidar alguém. É como se estivesse fazendo isso, todo torneio. Você tá metendo na guria lá no pelo, a menos que você esteja depilado, aí é mesmo que usar camisinha. Estou falando. Mas é a mesma coisa, tá ligado? É melhor não arriscar. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta o que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, e é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.